E nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio vai armar uma tocaia terrível para João Pedro e vai tentar abocanhar de vez todas as terras do rapaz, deixando ele e Sandra em suas mãos. Mas Eliana vai acabar descobrindo tudo e vai agir de uma forma surpreendente para impedir que isso aconteça. Eliana vai virar heroína de uma forma surpreendente na novela e vai virar o jogo contra Egídio de um jeito que ninguém nunca pensou, ferrando de vez com o vilão e salvando João Pedro e Sandra. Eliana afirma: "Eu te falei, Sandra, eu te disse que você é sua mãe. Ainda ia me agradecer pelo fato de eu estar perto do Egídio. Eu sou uma mulher de palavra." Egídio vai ficar furioso com Eliana e vai tentar fazer algo terrível contra ela. Mas João Pedro defende a modelo como nunca pensou que fosse fazer na vida. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Renascer todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Egídio decidir que vai agir contra João Pedro de vez, mas que dessa vez não vai bater de frente e planejar algo mais sutil. Egídio chega na fazenda de João Pedro e encontra o rapaz trabalhando junto de Zinha nos preparativos para a próxima safra de cacau. O vilão chega com um sorriso no rosto, visivelmente satisfeito com algo, e surpreende João Pedro. Tentando disfarçar suas verdadeiras intenções, Egídio diz: "João Pedro, precisamos conversar. Acho que está na hora de fazermos um acordo, já que você está casado com a minha filha." João Pedro olha desconfiado para o vilão e responde: "Oxente, se pique daqui, porque não tem interesse nenhum em me unir com você, Egídio." Egídio, com um sorriso cínico, continua mesmo assim: Mas querendo ou não, agora somos da mesma família. Só estou querendo ajudar a otimizar a produção do cacau." João Pedro, cruzando os braços, pergunta: "Ah, é? E qual é a sua proposta então?" Egídio, percebendo que captou a atenção de João Pedro, explica: "Não é nada demais não. Só quero negociar que uma parte da produção de seu cacau seja vendida para mim. E isso em toda a safra. O restante você pode vender para quem quiser." João Pedro franze a testa e questiona: "Oxente, e o que eu ganho com isso?" Egídio, com tom persuasivo, responde: "Você vai ganhar segurança de sempre ter um comprador fiel em todas as safras de cacau, ao invés de ficar por aí caçando comprador. Vou botar dinheiro em sua mão sempre." Zinha, que estava por perto, ouviu a conversa, não se segura e comenta: "Isso aí está com uma cara de ser uma tocaia, isso sim." João Pedro concorda, olha desconfiado para Egídio e retruca: "Pior que tá parecendo mesmo. Qual a garantia que você não vai passar a perna em mim?" Egídio, debochado, responde: "Oxente, a garantia, além de minha palavra, é o contrato que vamos assinar, deixando tudo nos conformes." João Pedro pensa por um momento, com a testa franzida em preocupação. Ele conhece bem a reputação de Egídio e sabe que não pode confiar cegamente nele. Zinha observa o amigo, esperando sua decisão, mas também sabe que João Pedro é capaz de lidar com a situação. Finalmente, João Pedro cede, mas com uma condição: "Tá certo então, eu aceito, Egídio. Apenas para ver se conseguimos viver em harmonia, especialmente por causa do meu casamento com Sandra." Egídio sorri vitorioso: "Eu imaginei que você iria aceitar. A opção mais sensata. Vou preparar a papelada o mais rápido possível." O vilão se despede dos dois e vai embora vitorioso. Quando ficam sozinhos, Zinha expressa sua preocupação para o amigo e comenta: "João Pedro, olhe lá o que você está fazendo. Você está caído numa tocaia. Essa desgraça de Egídio não vale nada." João Pedro responde confiante, mas com um toque de cautela: "Fique tranquilo que eu sei muito bem o que estou fazendo, Zinha."
Não vou deixar ser enganado dessa forma. Zinha, ainda preocupada, insiste. Espero que saiba mesmo. Não quero ver você e Sandra prejudicados por causa dessa miséria. Porque senão, aí mesmo que eu mato ele. João Pedro respira fundo, tentando tranquilizar a amiga. Confia em mim, Zinha. Vai dar tudo certo, tô lhe falando. Zinha revira os olhos, mas cede. Tá certo então, mas depois não diga que eu não avisei. Enquanto isso, Egídio chega em sua fazenda, acompanhado por Marçal, e comenta com o capanga em um tom vitorioso. Você tinha que ver, foi mais fácil do que eu pensava. Marçal, sempre atento, comenta. Eu imagino, mas o coronel deve de ter sua carta na manga para sair ganhando com essa parceria com o João Pedro. Egídio sorri maliciosamente e afirma. Mas é claro que tenho. Na verdade, o contrato que eu vou fazer João Pedro assinar é de exclusividade. Ele só vai poder vender cacau para mim. Vai ficar na palma de minha mão aquele moleque. Marçal também sorri, mas avisa. Mas não se esqueça que João Pedro é esperto e pode perceber. E tem a questão de Sandra estar casada com ele. Egídio faz pouco caso. Pega uma dose de cachaça para tomar e afirma. Ele nem vai notar, a Sandra também não vai perceber nada. Vai ser até bom, porque aí ela vai voltar a depender de mim. E até porque todo o lucro do maridinho dela vai depender de mim. Marçal brinda com o patrão, enquanto o vilão comemora o sucesso do seu plano. O que Egídio não esperava era que Eliana estava escondida e ouviu toda a conversa. A modelo, indignada com o plano de Egídio, caminha até o seu quarto e reflete sobre o que ouviu. Ela anda de um lado para o outro e comenta. Egídio tá indo longe demais. Tá certo que eu quero abocanhar as minhas terras, por direito de qualquer jeito, mas não posso permitir que ele ferre Sandra desse jeito. É nessa hora que Eliana tem uma ideia de gênia. Pega o celular e liga para um advogado de confiança. Na ligação, Eliana fala. Que bom que você me atendeu. Preciso de uns documentos urgentes. Vou precisar deles o quanto antes. Eliana explica todo o seu plano na ligação e comemora em saber que é super possível de fazer. Mais tarde, Egídio volta do cartório segurando a pasta com o documento que fará João Pedro assinar. Mas ao entrar na sala, se depara com Eliana esperando por ele, com um olhar sedutor. A modelo comenta. Pensei que você não fosse mais ficar em casa hoje. Egídio gosta do que vê e suspira. Pois é, hoje o dia também tá cheio. Ainda tem uma coisinha para resolver. Mas Eliana se aproxima, o beija com tudo e ordena. Tá certo, mas primeiro você precisa ficar comigo. Egídio tenta argumentar, mas a modelo beija novamente. E Eliana afirma. Esqueceu que sou eu quem manda aqui dentro? Egídio cede às investidas de Eliana. Joga a pasta que estava segurando em cima da mesa e responde. Tá certo, é você quem manda. Eliana joga Egídio no sofá e eles ficam juntos ali mesmo. Depois de alguns minutos, a modelo aproveita o momento de distração de Egídio para pegar a outra pasta de sua bolsa e trocar com a que ele deixou em cima da mesa. Egídio se levanta apressado e comenta. Foi incrível o que a gente fez aqui, mas tenho algo importante para resolver. Ele pega a pasta sem suspeitar de nada e vai embora. Enquanto Eliana se faz de sonsa, ele deseja boa sorte, rindo discretamente e comenta. Ai, Egídio, você não perde por esperar. Enquanto isso, João Pedro se reúne com Zinha, Diocleciano e Sandra em sua casa para assinar o acordo com Egídio. Sandra está visivelmente preocupada e comenta. Não estou certa de que você deveria fazer isso, João Pedro. Você sabe muito bem que meu pai é capaz de tudo. Zinha concorda e fala.
Eu falei a mesma coisa para ele, mas João Pedro é teimoso demais. João Pedro, confiante, diz: se acalme que está tudo certo. Não precisa se preocupar. É nessa hora que Egídio finalmente chega, todo sorridente, e afirma: tava esperando muito por esse dia. Não vejo a hora de fazermos esse acordo. Ele entrega a pasta com o documento para João Pedro assinar. João Pedro pega o documento, um pouco relutante, enquanto olha para Zinha e Sandra ao seu lado. Insistente, Egídio pergunta: então não vai assinar? João Pedro responde, interrompendo o vilão: é claro que vou assinar, não precisa ficar me apressando desse jeito. Ele dá uma lida rápida e assina o documento, sem ler detalhadamente. Egídio, vitorioso, tenta disfarçar o sorriso e assina logo em seguida. O vilão deixa o documento na mesa e comenta com um sorriso malicioso: João Pedro, você não tem ideia do bem que está me fazendo. João Pedro, desconfiado, pergunta: posso saber do que está falando? Egídio responde: você vai garantir ainda mais dinheiro no meu bolso. Isso é uma ótima notícia, não acha? Sandra comenta: ai, tá vendo? Eu sabia que Egídio estava armando alguma coisa. João Pedro exige: se você estiver aprontando alguma coisa, é melhor que fale logo agora. Nesse momento, Eliana entra de surpresa na casa de João Pedro, interrompendo a conversa com um ar decidido. Todos se voltam para ela, surpresos com sua aparição. A modelo afirma com a voz firme: o Egídio estava armando contra vocês, sim. Egídio arregala os olhos e tenta interromper: mas o que é isso, Eliana? Não estrague o plano. Sandra, surpresa ao ver Eliana, pergunta: do que está falando? João Pedro, ainda desconfiado, comenta: você ainda pergunta? Eliana deve ter ajudado Egídio, isso sim. Eliana sorri, mostrando segurança, e revela: é aí que você se engana. Fiz justamente o contrário. Graças a mim, você não caiu numa tocaia terrível, João Pedro. Egídio franze a testa desesperado e pergunta: como assim? O que quer dizer com isso? João Pedro, agora curioso e intrigado, pede: seja mais claro, Eliana. O que você quer dizer com tudo isso? Eliana explica com clareza, se dirigindo para todos na sala: é muito simples. O Egídio queria que você assinasse um contrato de exclusividade da venda do cacau, o que faria você depender dele completamente, mas eu troquei o documento. Todos ficam surpresos. Sandra, tentando entender, pergunta: mas pelo que você trocou? Eliana aponta para o documento que João Pedro segura e afirma: veja com seus próprios olhos, Sandra. Sandra pega o documento das mãos do marido e começa a ler. Seus olhos se arregalando em choque com o que vê, comenta: não acredito no que você fez, Eliana. Egídio, com os olhos arregalados, diz: não, Eliana, você não pode ter feito uma cabruagem dessa comigo. Eliana sorri e afirma com convicção: é, mas eu fiz sim, coronel. Sandra, ainda processando o que leu, explica para os outros: Eliana trocou o documento de exclusividade por um de compra e venda das terras de meu pai, que diz que ele está vendendo as terras para ela e para mim. Egídio se desespera, sua expressão se tornando cada vez mais sombria. Zinha não consegue conter uma risada diante da situação. Eliana completa a explicação: exatamente. Isso significa que Egídio praticamente doou as suas terras para mim e para Sandra. João Pedro, surpreso, comenta: Eliana, você não dá ponto sem nó mesmo. Egídio, furioso, grita: sua quenga desgraçada! Como é que você teve a coragem de fazer isso comigo depois de tudo que eu lhe fiz? Eliana rebate: tudo o quê? Você até agora mal moveu uma palha para conseguir o que eu quero. Não podia deixar que você desse um golpe na minha amiga.
E de quebra ajudei João Pedro também. Egídio fica cada vez mais com ódio de Eliana e tenta avançar nela, mas João Pedro o impede. João Pedro o expulsa de casa com firmeza. É melhor você sumir daqui antes que a coisa fique feia pra você. Louco de raiva, Egídio grita. E quem vai fazer isso é você? Eu não tenho e nunca tive medo de você. João Pedro perde a linha e acerta um soco na cara dele. Egídio tenta revidar, mas João Pedro o empurra e faz o vilão cair no chão. João Pedro exige com autoridade. Sai daqui para sempre. E é melhor você sumir também da vida de Sandra. Se você quiser arranjar encrenca, vai morrer na ponta do meu facão. Eliana retruca com deboche. Aproveita e sai também da minha fazenda e de Sandra. Sua casa não é mais lá. Egídio se levanta furioso, jura vingança e vai embora furioso, enquanto todos ficam chocados com o que Eliana fez. Sandra olha para a modelo e afirma: não esperava que você fosse fazer uma coisa dessas para nos proteger de Egídio. Eliana responde: nem eu esperava, mas eu lhe disse que você e sua mãe ainda iam me agradecer por estar perto de Egídio. Daquela forma, a gente luta com as armas que tem. Sandra retruca: mas você também não usou os melhores métodos. Eliana afirma: mas eu também tinha que sair ganhando com isso, né? Sandra não consegue esconder o riso ao ouvir Eliana falar daquele jeito. E as duas acabam se abraçando depois de tanto tempo. Enquanto João Pedro apenas observa a cena e comenta que o pior erro de Egídio foi ter conhecido alguém muito pior que ele. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.